Nicolas Ferreira encontra um menino de rua faminto em um café de Belo Horizonte e, ao decidir ajudá-lo, desencadeia uma série de eventos que mudam suas vidas para sempre. Nicolas Ferreira, deputado federal jovem e admirado por sua presença constante nas redes sociais, entrou em um café sofisticado no coração de Belo Horizonte em uma manhã ensolarada. O ambiente, repleto de pessoas discutindo negócios e degustando cafés caros, foi abruptamente silenciado por uma cena que ninguém parecia disposto a enfrentar. Ao lado da entrada, um menino de cerca de 9 anos, magro, cabelos desalinhados e olhos marcados pela fome, estava encostado na parede, observando os clientes com um olhar que misturava resignação e esperança. Ele segurava uma caixa de chicletes quase vazia, e sua roupa suja denunciava dias de abandono nas ruas. "Senhor, o senhor pode me dar alguma coisa para comer?" A voz do menino, fraca, mal foi ouvida por uma senhora de vestido caro que passou apressada, desviando o olhar. Nicolas notou a interação. Observou o menino repetir a pergunta para outros clientes, recebendo olhares de reprovação e ignorância completa. Algo nele se agitou, uma sensação incômoda que não conseguiu ignorar. Ele se aproximou. "Qual é o seu nome?" perguntou, agachando-se para ficar na altura do garoto. "Gabriel, senhor." Os olhos do menino evitaram os de Nicolas, temendo mais uma rejeição. "Está com fome?" insistiu. Gabriel assentiu, os olhos enchendo-se de lágrimas ao perceber a diferença no tom de Nicolas em relação às outras pessoas. "Vem comigo." Nicolas segurou o ombro de Gabriel e o guiou até uma das mesas. O garçom, hesitante ao ver a cena, aproximou-se com um sorriso nervoso. "Traga o cardápio para ele", ordenou Nicolas, enquanto o garçom tentava disfarçar a surpresa. Gabriel, ainda incrédulo, olhava para o chão. Nicolas puxou gentilmente seu queixo, obrigando-o a erguer os olhos. "Escolha o que quiser, Gabriel. Hoje é um dia para você se sentir especial." O menino hesitou. Era evidente que não sabia o que pedir, então Nicolas tomou a liberdade de fazer um pedido simples e nutritivo. Enquanto esperavam, ele começou a conversar. "Onde estão seus pais, Gabriel?" A pergunta saiu sem rodeios, mas carregava a compaixão que só quem está acostumado a ouvir histórias difíceis consegue transmitir. Gabriel respirou fundo, os olhos marejados. "Minha mãe morreu faz 2 anos. E meu pai..." Ele fez uma pausa, sua voz tremendo. "Ele foi embora. Disse que ia voltar, mas nunca voltou. Desde então, estou na rua." Nicolas sentiu o coração apertar. O relato era cruel demais para uma criança tão pequena. Quando o prato chegou, Gabriel atacou a comida com uma voracidade que fez Nicolas desviar o olhar, lutando contra a indignação. Ele sabia que uma refeição não mudaria a vida daquele menino, mas seria o início de algo maior. Nicolas pegou o celular e enviou uma mensagem rápida para seu assessor. "Preciso de informações sobre ONGs em Belo Horizonte que ajudem crianças de rua. Agora." Ao terminar a refeição, Gabriel, com a barriga finalmente cheia, sorriu pela primeira vez. Era um sorriso pequeno, tímido, mas trouxe à tona a esperança que Nicolas queria reacender. "Não se preocupe, Gabriel. Vou ajudá-lo a encontrar um lugar seguro." Mal sabia Nicolas que aquela pequena promessa seria o início de uma jornada transformadora não apenas para Gabriel, mas para ele mesmo. No dia seguinte, Nicolas mal dormiu. A imagem de Gabriel devorando o prato e seu relato doloroso não saíam de sua mente. Ele passara a noite revisando dados sobre crianças em situação de rua e estudando as opções disponíveis. Ao amanhecer, já tinha um plano em mente.
De volta ao centro de Belo Horizonte, ele encontrou Gabriel sentado no mesmo canto onde o havia deixado no dia anterior, segurando a caixa de chicletes. O olhar do menino iluminou-se ao ver Nicolas. "Você voltou!" exclamou Gabriel incrédulo. "E eu disse que voltaria, não disse?" Nicolas respondeu com um sorriso. Ele estendeu a mão para Gabriel, que a segurou hesitante. "Vamos dar um passeio. Tem um lugar que quero te mostrar." Nicolas conduziu Gabriel até um carro discreto onde seu motorista aguardava. Gabriel parecia inquieto, olhando constantemente para fora, como se esperasse ser expulso daquele conforto inesperado. "Para onde estamos indo?" ele perguntou. "A um lugar onde você pode dormir, comer e, o mais importante, ter a chance de estudar." Eles chegaram a uma ONG, conhecida pela dedicação a crianças em situação de vulnerabilidade. O prédio, modesto mas acolhedor, exibia um letreiro com a frase: "Aqui os sonhos ganham asas." A diretora da ONG, uma mulher de meia idade chamada Clara, aguardava na entrada. Nicolas havia feito contato na noite anterior, explicando brevemente a história de Gabriel. "Esse é o Gabriel", apresentou Nicolas. "Ele precisa de um lugar seguro e de alguém que acredite nele." Clara abaixou-se para ficar na altura do garoto. "Olá, Gabriel." Sua voz era suave, maternal. "Aqui você terá tudo o que precisa: alimentação, roupas e a chance de voltar para a escola. E não se preocupe, você não está sozinho." Gabriel olhou para Nicolas, os olhos carregados de dúvidas e ansiedade. "Você vai embora?" perguntou com um fio de voz. Nicolas colocou as mãos nos ombros do menino. "Vou voltar sempre que puder, mas quero que você confie na Clara. Ela e a equipe dela vão cuidar muito bem de você." Clara levou Gabriel para conhecer o local, enquanto Nicolas aguardava na sala de reuniões da ONG. Alguns minutos depois, Clara retornou. "Ele está muito nervoso, mas é compreensível." Clara suspirou. "É incrível o que você fez, deputado, mas a realidade é que precisamos de mais ações como essa." Nicolas concordou. Sabia que o problema de Gabriel era apenas um entre milhares. "Quero ajudar de outras formas também. Precisamos estruturar melhor essas iniciativas e garantir que essas crianças tenham uma chance real de recomeçar." Antes de partir, Nicolas visitou Gabriel mais uma vez. Encontrou-o sentado em uma sala cheia de livros e brinquedos, tentando se enturmar com outras crianças. "Você vai mesmo voltar?" Gabriel perguntou, ainda com uma ponta de medo na voz. "Prometo." Nicolas sorriu. "E quero que você me prometa algo também." "O quê?" "Que vai estudar e se esforçar. Quero ver você fazendo grandes coisas no futuro." Gabriel assentiu, o olhar determinado, mas ainda carregando uma tristeza que o tempo levaria para amenizar. Ao sair, Nicolas percebeu que sua missão não terminava ali. Ele precisava usar sua posição para ampliar o alcance de ações como essa. No caminho de volta, ligou para seu assessor. "Quero uma reunião com a equipe de comunicação. Precisamos divulgar essa história, mas não por mim. Quero atrair doações e parcerias para essa ONG e para outras que trabalham com crianças em situação de rua." "Entendido, deputado." Nicolas sabia que sua escolha de expor o caso de Gabriel ao público poderia ser criticada por muitos. Ainda assim, sentia que era necessário, e ele estava certo. Poucas horas após a publicação de um vídeo no qual Nicolas falava sobre o encontro com Gabriel, a história viralizou. Milhares de pessoas compartilharam a publicação, e a ONG começou a receber ligações e doações de todos os cantos do país. Clara telefonou na manhã seguinte, emocionada. "Nicolas,
Você não faz ideia do impacto que essa história teve. Conseguimos doações suficientes para abrir novas vagas e melhorar nossa estrutura. E mais, Gabriel está empolgado em começar a escola na semana que vem. Nicolas sorriu, sentindo uma mistura de alívio e satisfação. Mas sabia que essa era apenas a ponta do iceberg. 2 semanas depois, Nicolas voltou à ONG para visitar Gabriel. Ele foi recebido com um abraço caloroso pelo menino, que parecia irreconhecível. Com roupas limpas, um corte de cabelo novo e um brilho nos olhos, Gabriel era a imagem de uma criança começando a recuperar a esperança. "Olha só para você!" exclamou Nicolas, genuinamente emocionado. "Está parecendo outro garoto." "Eu estou bem. Comecei a escola e a tia Clara disse que posso aprender música." Gabriel abriu um sorriso tímido. "Eles têm um violão aqui e eu gosto de ouvir quando tocam." "Música, é?" Nicolas disse intrigado. "Você já tentou tocar?" "Ainda não." Gabriel hesitou. "Mas parece tão bonito." Nicolas não respondeu imediatamente. Olhou ao redor, sentindo a energia vibrante do lugar. Crianças riam e brincavam, enquanto funcionários cuidavam de cada detalhe com dedicação. Clara aproximou-se, com um semblante animado. "Ele realmente tem talento para a música. Mal começamos, mas ele já demonstra um ouvido muito bom. Com o apoio certo, pode ir longe." Nicolas olhou para Gabriel novamente, sua mente já elaborando um plano. "Acho que podemos fazer mais por ele", disse determinado. Nos dias seguintes, Nicolas entrou em contato com músicos e professores de sua rede de amigos. Ele conseguiu convencer um deles, um renomado violonista local, a visitar a ONG e dar algumas aulas para Gabriel e as outras crianças. Enquanto isso, a repercussão do caso continuava a crescer. A história de Gabriel havia se tornado um símbolo de como pequenas ações podiam transformar vidas. Mais doações chegaram à ONG e outros políticos começaram a se interessar em discutir políticas públicas voltadas para crianças em situação de rua. Em uma noite, Nicolas recebeu uma ligação de Clara. "Você não vai acreditar, Nicolas." Sua voz estava cheia de emoção. "Gabriel escreveu uma música. Ele disse que quer te mostrar." No dia seguinte, Nicolas foi até a ONG. Lá encontrou Gabriel segurando um violão pequeno, emprestado por um dos funcionários. O menino parecia nervoso, mas determinado. "Eu fiz essa música pensando na primeira vez que você me ajudou", explicou Gabriel, ajustando as cordas do violão. Nicolas sentou-se em uma cadeira próxima, sentindo o peso do momento. Gabriel começou a tocar. As notas eram simples, mas carregadas de emoção. Sua voz, embora ainda frágil, transmitia uma profundidade surpreendente para alguém tão jovem. A letra falava de fome, solidão e do medo de ser esquecido, mas terminava com uma mensagem de esperança, inspirada pelo gesto de Nicolas. Quando ele terminou, a sala ficou em silêncio por um momento, antes de explodir em aplausos. "Isso foi incrível, Gabriel", disse Nicolas, ainda processando o que ouvira. "Você tem um talento especial." Clara sorriu, emocionada. "Ele é uma prova viva do que pode acontecer quando alguém recebe uma chance." Nas semanas seguintes, Gabriel tornou-se o rosto de uma campanha nacional que Nicolas lançou, chamada Música para Recomeçar. A iniciativa arrecadou fundos para expandir projetos sociais focados em crianças vulneráveis, integrando aulas de música como forma de desenvolvimento emocional e cultural. A campanha foi um sucesso estrondoso, inspirando iniciativas semelhantes em outras cidades do Brasil. Um ano depois, Nicolas foi convidado para um evento especial na ONG.
Gabriel, agora um adolescente confiante, subiu ao palco para se apresentar em um recital organizado pela campanha Música para Recomeçar. Quero dedicar essa música ao meu amigo Nicolas, disse Gabriel ao microfone emocionado, porque ele acreditou em mim quando eu não acreditava. O público aplaudiu calorosamente e Nicolas, sentado na primeira fila, sentiu os olhos encherem-se de lágrimas. Não havia dúvidas de que aquele menino havia encontrado um futuro promissor. Mas mais do que isso, Gabriel havia inspirado Nicolas a continuar sua luta por aqueles que ainda esperavam por sua chance de recomeçar. Gostou do vídeo? Ele fez sentido para você? Compartilhe sua opinião nos comentários. Aproveite e deixe seu nome ou o nome de um ente querido para incluirmos em nossa corrente de oração. Ah, e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Isso é muito importante para nós e uma maneira de apoiar nosso trabalho, de levar cada vez mais conhecimento até você. Obrigado de coração.